Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Yasmin Mayon, que eu sou guia e professora de desenho humano, e hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o que a gente pode esperar do ano de 2024 de acordo com o desenho humano. Quero falar um pouquinho com vocês sobre os planetas geracionais. Eu sinto, pelo menos posso estar enganada, mas eu sinto que às vezes quando a gente está estudando astrologia de uma maneira meio superficial, a gente possa achar que os planetas geracionais eles não são tão importantes assim, né? Porque é planeta coletivo, fica muito tempo no mesmo lugar e tal, mas eles são extremamente importantes e justamente por ser um planeta coletivo, existem movimentos aqui que vão acontecer para o mundo inteiro. Na astrologia que eu estudo, que é a astrologia alquímica, os planetas geracionais são a fresta na Matrix. É a nossa oportunidade de ter uma frestinha mesmo dessa coisa tridimensional que a gente vive aqui, que às vezes é meio confusa, que a gente tá muito identificado com o nosso personagem, e realmente abrir esse espaço para cair um raio, sabe? Um raio de iluminação. Então aqui é onde muitas vezes a gente abre essa fresta para se conectar com o nosso eu mais elevado, e é muito legal que a gente aproveite isso. E pra gente entender o que vai acontecer nesse ano, eu quero voltar com vocês, porque a gente vai falar bastante de Urano aqui. E começou um ciclo interessante quando Urano entrou em Touro lá em 2019. E Urano, para quem não sabe, Urano é um planeta de disrupção, de trazer o novo, e até de coisas inesperadas acontecerem. E quando o Urano entrou em Touro lá em 2019, logo depois veio a pandemia. E aí a pandemia, ela já começou a trazer uma clareza pra gente de que muitas das coisas que a gente achava que estava funcionando, na verdade não estavam. A pandemia afetou totalmente o sistema de saúde, a pandemia afetou totalmente a economia e a pandemia afetou também tanto o nosso sistema interior, muita gente teve que olhar para dentro um pouquinho e percebeu que muita coisa estava bagunçada, como também a nossa família, a nossa convivência, a nossa casa, como que a gente estava levando esses temas. E a pandemia ela trouxe bastante clareza também para a maneira como a gente faz as coisas. Então a gente teve que olhar bastante para as nossas estruturas internas também. E foi um início de um movimento que é um ciclo que a gente está passando e que vai continuar acontecendo esse ano. Não tô falando que vai ter outra pandemia, mas tô falando sim que o Covid convidou a gente a perceber algumas coisas. Então, quem fez o dever de casa, quem prestou atenção no que estava acontecendo no mundo, viu que com o Covid a gente começou a entender o que realmente tem valor pra gente. Quando você teve que ficar lá na sua casa, sem sair, sem se distrair tanto, sem buscar tanto essas experiências fora, foi aqui que muita gente largou São Paulo e foi morar na praia, foi aqui que muita gente casou, outras se divorciaram, outras mudaram tudo, porque a gente começou a entender o que realmente tem valor. Foi aqui também que muita gente, por exemplo, começou a prestar mais atenção na saúde, a cuidar de outras coisas, a cuidar do próprio corpo. Então teve movimentos interessantes pra gente aprender aqui também. O Covid mostrou pra gente também que a gente está totalmente interligado, não importa a distância, não tem mais dessa, né? No mundo que a gente tá vivendo, um efeito que acontece lá na China tem impacto no mundo todo. E a gente começou a entender um pouquinho melhor disso, que a gente tá bem conectados uns com os outros. Foi um sistema também, foi um momento do mundo que as estruturas antigas que não estavam funcionando começaram a entrar em colapso. Começou um marco importante aqui desse colapso de estruturas. A gente teve mais clareza da importância da nossa própria saúde, de cuidar do próprio corpo. A gente começou a falar muito de saúde mental, a gente começou a falar muito de inteligência emocional, o que era importante, e também dessa questão da família, dessa base, dessa estrutura, porque a gente estava tão fora, a gente estava esquecendo tanto da nossa casa, né? A gente passava tanto tempo trabalhando no trânsito sem dar atenção para as pessoas mais próximas de você, e de repente você teve que às vezes até reconhecer essas pessoas que faziam muito tempo que você não convivia com elas, prestando atenção no que estava acontecendo. E a gente entendeu também que era possível fazer as coisas de uma nova maneira. Se teve uma coisa que o Covid acelerou muito, foi a maneira como a gente trabalha. Foi como essa coisa da internet avançou. Antes eram pouquíssimas empresas que estavam abertas ao home office. Antes a gente achava que ia demorar alguns anos para a gente estruturar tudo isso. E aí, de repente, o mundo todo teve que parar e se reinventar e mudar a maneira como a gente faz as coisas, que foi um grande avanço nesse nível.
E aí, eu já queria trazer uma mensagem aqui para vocês que essas coisas que a gente tem que passar, por mais desafiadoras que elas sempre contribuem para o nosso crescimento e nossa evolução. E uma coisa que a gente precisa perceber esse ano é que não dá para voltar atrás. Não sei se vocês já ouviram falar do conceito de entropia, mas, gente, depois que eu, por exemplo, aperto um tubo de pasta de dente e ela sai, eu não consigo colocar ela de volta. A natureza da vida é o crescimento, é a evolução. E se a gente tenta frear isso, se a gente tenta ir contra os movimentos que estão acontecendo, muitas vezes a gente fica frustrado, a gente atrasa o nosso próprio processo e ainda a gente perde oportunidades que são muito valiosas. Então aqui já quero abrir esse espaço para a gente ter essa clareza de que esses movimentos, essas transformações, essas evoluções, elas podem ser muito positivas para a gente se a gente souber aproveitar essa oportunidade. Então, o nosso desafio é conseguir integrar tanto as bênçãos que vêm com as mudanças, quanto as lições e os aprendizados, porque sim, tem muito desafio acontecendo, e usar tudo isso para ganhar clareza do que você quer, de como você cria alinhado com o seu coração, com o que faz sentido para a sua história de vida, e conseguir também fazer escolhas e tomar decisões mais intencionais. Então, realmente, a gente pegar as rédeas da nossa vida, a gente virar protagonista, a gente começar a escolher as coisas de um lugar que é mais alinhado, que é mais intencional, que de fato eu vou viver e eu vou focar e eu vou colocar minha energia no que faz sentido para mim. E aí, esse ano, a gente começa o ano com Urano lá na porta 23, que é uma porta da garganta que liga ao centro ágina, que é uma porta que fala de transmissão de ideias, de insights, de coisas que a gente recebe. Aí Urano fica na porta 23 até o dia 7 de junho, quando ele vai para a porta 18, que fala da realização, da facilitação de influenciar pessoas. E esse é um ciclo que vai exigir muita autenticidade e que vai mostrar pra gente que quando a gente tá bem comprometido mesmo com a nossa própria autoexpressão, com você falar a sua verdade, com você comunicar o que você acredita, e se você tiver confiança no seu próprio conhecimento, você vai mudar a forma como você cria a sua vida. Então, basicamente o que Urano vai ensinar pra gente é justamente isso. Qual é a sua verdade? Você tem coragem de comunicar a sua verdade? Eu já passei muito por isso, né? Às vezes eu falava, nossa, se eu falar o que eu acredito, as pessoas vão me achar louca. Só que se a gente não fala o que a gente acredita, a gente entristece. Independente de como tá o seu desenho humano, você veio para compartilhar suas ideias, você veio para falar a sua visão, você veio para falar a sua verdade. E se você não faz isso, você perde uma oportunidade incrível, preciosa, tanto de se sentir bem, sabe, de ser boa com você mesma, quanto de ajudar o mundo. E aqui, gente, eu não tô falando de um lugar que às vezes, sei lá, tem muita gente que usa, tipo, a sinceridade como agressividade. Não é isso. Eu não tô falando pra você sair dando a sua opinião e às vezes é uma opinião maldosa que vai fazer mal pros outros. Não é isso. É você comunicar o que você acredita, o que você vê, as suas ideias, o que você acha que vai acontecer, sabe? É muito mais essa comunicação tanto sincera, honesta de quem você é, porque a porta 8 ela fala isso, né? Ela conecta lá no centro G com a porta 1, inclusive, que é a porta da própria expressão mais pura de quem você é. E a porta 23, ela convida muito mais a gente para compartilhar os nossos insights, as nossas ideias. E muitas vezes esses insights vão ser downloads divino que você nem sabe por que você acessou essa informação, você não sabe nem de onde ela veio, mas você precisa validar, você precisa reconhecer e você vai sim precisar colocar isso no mundo. E quando a gente vive o nosso Urano, quando a gente respeita o que o Urano tá pedindo pra gente, a gente se diferencia. E no diferenciamento é que a gente brilha. Não é, às vezes a gente fica tanto tempo tentando se encaixar, mas se você soubesse que quando você é original, quando você é disruptiva, quando você traz a verdade pro mundo, é aí que você vai colher muitas bênçãos, a gente tentaria muito menos se encaixar se a gente soubesse disso. Ambas as energias são chamadas de energias mutativas dentro do desenho humano. Uma energia mutativa é uma energia que sempre traz evolução, que sempre traz crescimento e que sempre traz o novo. Então abre caminhos, tá? Ó, essas questões que vão
vão surgir também de coisa nova, de disrupção, de trazer um novo, vão vir também muito no domínio das finanças, porque lembra que Urano tá em Touro, tá? Então a gente pode acabar assim tendo algumas estruturas coletivas que podem ficar fora de sincronia com a nossa evolução e o nosso crescimento, e esses sistemas serão revistos. E tudo que não vai servir à sustentabilidade, à justiça e à equidade serão revistos. E que bom que vão ser, porque a gente está caminhando para um mundo que justamente vai ser cada vez mais justo, cada vez mais sustentável e cada vez com mais equidade. Eu sei que muitas vezes quando as coisas estão ruindo pode não parecer, mas depois, lembra que a gente falou, né? A gente conecta os pontos olhando para trás e não olhando para frente. Então vamos confiar que isso é para o nosso bem mais elevado, mas lembrando que a gente falou, né? Tem banco aí começando a dar problema, tem coisa começando a dar problema, então pode ser sim que muitas estruturas vão ficar bem abaladinhas, tá bom? Aqui a gente vai precisar aprender que a mudança e a transformação são inevitáveis e que quando a gente confia em nós mesmos e na nossa própria conexão com a fonte, o caminho se abre, ele sempre se abre. O portão 23 nos lembra de esperar para compartilhar o que sabemos com as pessoas que realmente nos valorizam e nos reconhecem, e de não desperdiçar a nossa energia tentando convencer os outros ou as pessoas que não estão preparadas. Na verdade, essas duas ativações são também ativações projetoras, e essas ativações, elas precisam ser para quem reconhece, para quem valoriza. Não adianta você pegar esses seus insights mais valiosos e essa sua coisa mais pura que você tem para conectar e falar com quem não quer te ouvir, tentar ficar convencendo o outro, tentar forçar as coisas para acontecerem. Aprende quem é o seu povo, qual é o seu canal, aonde você se expressa com mais naturalidade, onde você se sente bem, quem são as pessoas que quando você tá do lado delas e você compartilha essas suas ideias, elas te ouvem, elas não te descredibilizam, sabe? Não tenta ficar se encaixando em gente que não pensa igual você, não adianta, sabe? Claro que se alguém que pensa diferente vier até você e quiser te ouvir, pô, legal, mas não fica forçando a barra pra quem não tá aberto, porque é aqui que normalmente a gente desiste de falar o que importa. Agora, quando a gente fala de Netuno fala muito do nosso caminho espiritual, do nosso crescimento espiritual, é um planeta extremamente espiritual e extremamente importante também. Netuno vai estar ativando a porta 36, que é aquela porta que fica lá no plexo solar, que é uma porta, gente, que fala da gente viver experiências, da gente se jogar. E viver experiências não só no sentido de, eu vou viver uma experiência esperando algo daquilo, mas muito mais eu vou viver experiências porque é assim que a humanidade extrapola os próprios limites. Às vezes, quando eu tô viajando, eu percebo isso. Eu falo, cara, às vezes eu preciso cruzar uma fronteira exterior para cruzar uma fronteira interior também. Então, vai ser essa sede de viver experiências. Mas aqui lembrar que é uma energia emocional. A energia emocional exige que a gente tenha um pouquinho de paciência e cuidado com a impulsividade. Então, uma coisa que Netuno vai estar pedindo pra gente também é pra gente aprender a sustentar uma frequência emocional que suporta a visão do que a gente quer. Então, mesmo nos baixos, né? Mesmo quando as coisas parecem estar confusas e você tá com emoções que são consideradas negativas, sustentar essa frequência emocional para construir o que você deseja. E o meu último vídeo aqui no canal foi falando justamente sobre isso, então deem uma olhadinha. Aqui vai ser a ampliação dos nossos próprios limites a partir das experiências vividas, então aqui é muito sobre experiência. Este portal é um lugar onde os padrões são quebrados pela criação e, em última análise, pela exploração de algo diferente e novo. Nós estamos nos libertando de um futuro previsível que supera e avança com entusiasmo. Então, não vai ser fazer as coisas do jeito que a gente sempre fez, é fazer as coisas diferentes, novas e com isso ganhar entusiasmo. O desafio aqui é não avançar sem o timing e o alinhamento corretos. Então, cuidado com a impulsividade, tá? Se você não tiver consciência, você pode acabar trazendo caos. Esse portão, às vezes, ele faz um pouco de estrago se a gente não tem consciência, tá? Mas o caos também é, muitas vezes, o precursor da reorganização e, em última análise, da transformação das coisas. Daí, no dia 10 de abril, Netuno vai para o portão 25, que é aquele portão do espírito do centro G, que a gente falou já também. E ele vai convidar a gente a confiar no processo e a continuar a nos comprometer com o nosso propósito mais elevado e uma visão mais elevada. Então, talvez o começo do ano, até abril, vai ser de bastante experiência, experiências que vão te despertar bastantes emoções para você aprender alguma coisa com elas. Em última instância, a porta 36, ela vive para aprender, para expandir, para crescer.
acontecer. E aí, a partir do dia 10, Netuno, ele convida muito mais a gente a ter essa entrega para a fonte, a confiar no que está acontecendo e cada vez mais se conectar com a sua essência, com o que é espiritual, com o seu propósito, o que faz sentido para você. Quando as coisas parecerem confusas ou difíceis de entender, Netuno promete clareza quando nos libertamos e nos conectamos com a fonte. Então, quanto mais conexão espiritual você tiver, mais fácil vai ser de ter essa clareza. A gente é parte de um quadro maior que tudo está se desenrolando, a gente faz parte de algo maior. E mesmo que muitas vezes as coisas possam parecer caóticas no momento presente, é sempre para o nosso realinhamento em direção do que realmente a gente veio aqui viver e para realmente a gente ajudar a escrever essa nova história humana que vai ser, de novo, muito mais justa, muito mais linda, muito mais amorosa. É para isso que a gente está caminhando, é para isso que essas transformações estão acontecendo. Quando a gente vai para Plutão, então Plutão é morte e renascimento, né? Plutão é o bardo. Plutão fala da nossa transformação interior e exterior. Então fala de expansão também. E fala de poder. Plutão é poder também, tá? E Plutão vai passar o ano inteiro na porta 60, que é aquela porta que tá lá no centro raiz, que pressiona a gente para entender as nossas limitações. E aí, quando eu entendo as minhas limitações e eu aceito elas, aí eu posso transcender. Eu só posso mudar alguma coisa se eu souber o que precisa ser mudado. Então, é essa energia que Plutão vai estar ativando. E aí, ele vem para lembrar a gente que também o progresso é sempre melhor construído com base no que já está funcionando. Então, não é esquecer tudo que você viveu até aqui só para criar um novo. É criar um novo considerando tudo que você aprendeu até aqui justamente, para criar um novo de entender. Isso aqui já funciona, então eu vou continuar fazendo isso aqui. Isso aqui não funciona, então eu vou jogar fora e vou tentar fazer diferente. Isso aqui funciona, mas dá para melhorar, então eu vou melhorar, sabe? É essa energia aqui. Mas é preciso ter cuidado para não querer pausar a inovação e o crescimento. Pode acontecer um movimento no coletivo, e eu confesso que eu já tô vendo isso acontecer, de pessoas bem extremistas e bem conservadoras querendo voltar as coisas pro passado. Mas lembra do exemplo da pasta de dente? Depois que saiu, não dá mais para voltar. Cuidado então para não querer parar a sua própria inovação e o seu próprio crescimento e ficar muito saudosista e apegado ao passado, sabe? O passado ele foi importante e fez a gente chegar até aqui, mas tá na hora da gente melhorar, sabe? A natureza da vida mesmo é o crescimento, é a evolução. Então as coisas não vão voltar a ser como eram antes, tá? Isso não é ruim, isso é bom. A única maneira de crescer é mudar o nosso foco na direção do que você quer seguir. Então, saber o que você quer e caminhar nessa direção. A sombra aqui pode ser movimentos de retorno de conservadorismo, como a gente acabou de falar. Então, cuidado com esse extremismo, que pode sim ser muito sedutor, né? Porque quando parece que tá tudo acabando, dá vontade, dá saudade das estruturas antigas. E com essas pessoas que tentam pausar a evolução. Aí lembra do ensinamento que a gente teve antes, né? Não é querer convencer o outro a pensar igual você pensa, sabe? É muito mais você questionar o que faz sentido pra você ou não e saiba que pode ser que esteja no ar esse movimento de um conservadorismo extremo, e se você estiver comprometido com a evolução, talvez isso não faça sentido pra você.